Olá pessoal do Carioca 1, eu sou o professor Pedro e sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Vocês devem ter percebido que eu me apresentei aqui de duas formas diferentes. A primeira delas, somente através de gestos e símbolos, sem emitir nenhuma palavra. A segunda, falando normalmente. A essas duas formas de expressão diferentes entre si, damos o nome de, respectivamente, linguagem não verbal e linguagem verbal. É sobre esse assunto que a nossa aula de hoje vai tratar. A linguagem verbal é expressa através das palavras, sejam elas ditas ou num texto escrito. Já a linguagem não verbal se utiliza de elementos visuais, sonoros e até mesmo sensoriais para ser efetivada. São exemplos de elementos não verbais: o apito do juiz ao longo de um jogo de futebol, o cheirinho que vem da cozinha para nos avisar que a comida está pronta e as placas que sinalizam o trânsito nas ruas. Mas existem mais exemplos em que nós encontramos os elementos verbais e não verbais juntos. Vamos conhecer esses exemplos? Então, pessoal, vamos conferir essa tirinha do Armandinho. Para quem não sabe, a tirinha é um gênero que representa uma história em quadrinhos bem curtinha, geralmente em 3 cenas. A primeira cena começa: em meio ao preconceito e ao ódio, ele disse que somos todos irmãos e que devemos amar uns aos outros. Agora vamos refletir sobre os elementos verbais e não verbais presentes nessa tirinha. Por exemplo, na primeira cena, o que nós poderíamos destacar como um elemento não verbal? A presença do muro, o menino desenhado, a sombra dele, as cores utilizadas na cena, enfim, tudo aquilo que transmite alguma mensagem sem que seja escrito. E quais são os elementos verbais presentes nessa tirinha? A fala do menino, representada através das palavras. Na segunda cena, a gente pode também concluir que o elemento verbal seria a continuação da fala do Armandinho. Agora, o que nós poderíamos destacar como elementos não verbais? Se vocês repararem bem, o Armandinho está desenhando sobre o muro uma porta. Qual mensagem essa imagem nos transmite? Bem, a gente pode concluir que ele está querendo romper algum tipo de obstáculo. Essa é uma mensagem não verbal presente no texto. E na conclusão da tirinha, na terceira cena, Armandinho parece ter conseguido transpor esse muro e encontrar o seu amigo, que aparenta ser de uma outra etnia e ter uma outra crença religiosa. Como a gente consegue interpretar esse tipo de mensagem? Através da cor da pele do seu amigo, que é diferente da do Armandinho, dos trajes utilizados por cada um. Então vemos também nessa cena, de uma forma bem presente, aspectos da linguagem verbal e não verbal. Agora vamos a um segundo exemplo? Vamos lá! Eu trouxe aqui para vocês também um cartaz de uma campanha de combate à dengue, produzida pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. Vamos tentar reconhecer primeiro quais são os aspectos verbais desse exemplo. São as palavras, né? Nesse caso, escritas. Nessas duas frases: você sabe onde mora o perigo, acabe com ele. E no cantinho superior tem lá RS, que é a sigla do estado do Rio Grande do Sul, sem a EDES. Abaixo, a gente também consegue ver algumas outras palavras escritas que se referem a quem está promovendo essa campanha. E quais seriam os aspectos não verbais que transmitem uma mensagem sem utilizar palavras? Olhando agora para a esquerda desse cartaz, a gente consegue ver algumas imagens. Elas, sem dúvida alguma, também transmitem alguma mensagem.
Em primeiro lugar, vamos prestar atenção no mosquito Aedes aegypti, que ele está no interior de um ícone de localização. O que isso quer dizer? Isso transmite a mensagem de que ele está localizado nesses materiais abaixo, que são algumas garrafas vazias, latas. São esses locais em que podemos encontrar esse mosquito, caso a gente deixe a água parada. São os criadouros desse mosquito. Se vocês perceberem, através desse cartaz, a gente consegue transmitir uma mensagem e reforçá-la utilizando tanto elementos verbais como não verbais. Esse tipo de linguagem que envolve tanto elementos verbais como não verbais é conhecida como linguagem mista. Agora que nós já reconhecemos e diferenciamos o que é linguagem verbal, não verbal e mista, vamos partir para uma brincadeira? Mas antes, presta atenção no seguinte: você por acaso já ouviu aquele dito popular que costuma afirmar que uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Pois bem, essa expressão ela é atribuída ao filósofo chinês Confúcio e transmite bem a ideia do poder da comunicação através das imagens, ou seja, do poder da linguagem não verbal. Já que nós estamos falando de linguagem verbal, linguagem não verbal e provérbios, vamos partir agora para uma brincadeira? O nome dessa brincadeira vai ser Adivinhe o Provérbio. Como isso vai funcionar? Eu vou trazer aqui para vocês uma sequência de emojis. Para quem não sabe, emojis são aqueles rostinhos e desenhos que a gente costuma usar numa troca de mensagens num aplicativo de textos, por exemplo. Qual será o desafio de vocês? Ler essa sequência de imagens e tentar transformar essa sequência numa linguagem verbal, ou seja, num provérbio escrito. Vamos lá? Vamos à primeira questão. Eu trago uma sequência de 4 emojis. Um cavalo, um dado, um macaquinho cobrindo os olhos e um rosto sorrindo cheio de dentes. Vocês conseguem adivinhar a qual provérbio essa sequência de emojis se refere? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Já descobriram a resposta? Se você disse a cavalo dado não se olha os dentes, você acertou, tá de parabéns. Vamos à segunda questão desse nosso desafio. Essa questão traz uma sequência de 5 emojis. O primeiro deles são gotas d'água, o segundo um monumento de pedra, 2 luvas de boxe e uma mão fazendo um gesto. Qual relação todos esses 5 emojis assumem quando são relacionados entre si? E aí, pessoal, vocês fazem ideia de qual provérbio seja esse? Se você respondeu que esses 5 emojis trazem o provérbio água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, você está de parabéns. Acertou mais uma vez. Agora vamos ao terceiro desafio dessa brincadeira. Na questão 3, a gente consegue ver uma sequência de 4 emojis. Os 3 primeiros são duplas. A primeira dupla, um menino e uma menina. A segunda dupla são 2 meninos. E a terceira dupla são 2 meninas. O quarto emoji é um braço musculoso e forte. E aí, pessoal, qual relação será que esses emojis têm entre si? Qual tipo de provérbio ele consegue criar? Presta bem atenção. São 4 emojis. Os 3 primeiros trazem duplas de pessoas,
que estão reunidas. E o último simboliza uma imagem de força. Qual será a relação criada através desses emojis? Vamos pensar mais um pouquinho? Vamos lá! Se você respondeu "a união faz a força", mais uma vez, parabéns. Agora vamos partir para o último exemplo desse nosso desafio, a questão número 4. Nesse último desafio, surge também uma sequência de 4 emojis. Vamos lá. O primeiro é um planeta Terra. Segundo, um macaquinho cobrindo os olhos. Terceiro, um rostinho piscando e dando língua. E o quarto, uma coroa. E aí, pessoal, qual relação será que esses 4 emojis têm entre si? Vamos tentar responder também? Voltando aqui, pessoal, a sequência de 4 emojis. Terra, olhos fechados, um olho aberto, rei. Se você falou em terra de cego, quem tem um olho é rei, você também acertou e está de parabéns. Então, pessoal, em função do que a gente aprendeu, podemos concluir que essa sequência de emojis representa a linguagem não verbal, porque nós transmitimos uma mensagem sem utilizar nenhuma palavra. E nessa brincadeira, o que seria a linguagem verbal? Seria a nossa resposta com o provérbio escrito. Você curtiu essa nossa aula? Eu espero muito que vocês tenham curtido e reforçado ainda mais esse conteúdo do Carioca 1. Um grande beijo a todos vocês e até a próxima!